Cypress não tem suporte ao navegador Internet Explorer, né? O que vai acontecer se eu não souber disso? Eu vou cair em um projeto onde eu preciso automatizar testes para o navegador com a cobertura no navegador Internet Explorer, vou escolher o Cypress e só depois eu vou descobrir que ele não tem suporte para esse navegador. Então é isso que acontece quando a gente não sabe das limitações da ferramenta. A gente acaba tomando decisões equivocadas. Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Perguntas e Respostas aqui do canal Agilizei. O meu nome é Samuel Lucas e o meu objetivo aqui é te ajudar a dominar a automação de testes. E para isso, eu produzo conteúdo, eu respondo dúvidas, eu trago diferentes formas aqui para você aprender, tirar suas dúvidas e ter a oportunidade de aprender na prática tudo que você precisa para dominar a automação de testes. Hoje é mais um vídeo da nossa série de vídeos de perguntas e respostas e diferente dos vídeos anteriores, nesse vídeo a gente não vai responder várias perguntas como a gente fez nas edições anteriores. Nesse vídeo a gente vai responder uma pergunta, só que de forma mais detalhada. Então, eu espero que vocês gostem da dinâmica aqui desse vídeo, onde nós vamos não só responder uma pergunta de uma forma um pouco mais detalhada, como vamos mostrar aqui para vocês com o maior número de detalhes possível tudo que a gente quer trazer aqui nesse vídeo. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre a seguinte pergunta: quais são as limitações do Cypress? Eu já vou deixar aqui preparado, tá? Para quem não sabe o que é o Cypress ele é uma ferramenta para automação de testes end-to-end. Provavelmente você aqui no canal já deve ter visto algum conteúdo, algum material falando sobre essa ferramenta para automação de testes. E o Cypress, assim como qualquer ferramenta, né, isso não é uma exceção do Cypress, assim como qualquer ferramenta, ele tem os seus prós e os seus contras. Ele tem as suas vantagens, as suas funcionalidades, mas ele também tem as suas limitações. No vídeo de hoje, nós vamos focar um pouco mais nas limitações do Cypress. Por quê? Porque quando vocês, na verdade, quando a gente está escolhendo uma ferramenta para trabalhar com automação de testes, para trabalhar no nosso projeto, um dos pontos que a gente precisa considerar é quais são as limitações que essa ferramenta tem. Será que eu posso usar essa ferramenta dentro do meu contexto de trabalho? Será que eu vou conseguir realizar determinado tipo de testes utilizando essa ferramenta aqui? Tudo isso a gente precisa conhecer para tomar melhores decisões. E tomando melhores decisões, a gente está mais próximo de ter o domínio de automação de testes, né? Não só conhecendo o que é possível fazer com a ferramenta, né? Mas também conhecendo o que não é possível fazer com aquela ferramenta ali. Então, eu já vou aqui para minha tela e para falar aqui das limitações do Cypress, que aqui inclusive tem um termo para isso chamado de trade-offs, e a gente vai usar dois materiais. O primeiro deles, vocês podem conferir, inclusive em um vídeo aqui do nosso canal, que é o Cypress Essential Mind Map. Se vocês pesquisarem aí no GitHub, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também, tem tanto o link para vocês acessarem esse mapa mental aqui na versão que vocês conseguem baixar a imagem e tudo mais, quanto o vídeo onde eu entro em detalhes em cada um desses outros tópicos aqui. Então, se você está começando com automação de testes agora, está conhecendo o Cypress agora, possivelmente você vai querer saber para que serve o Cypress, quais as tecnologias envolvidas, quais as melhores práticas, os comandos, plugins e tudo mais. Nesse mapa mental aqui, eu sintetizei meses, talvez anos de conhecimentos, né? Olhando documentação, lendo artigos e tudo mais, de uma forma
da forma mais enxuta possível para que você consiga aprender o máximo no menor período de tempo. E hoje a gente vai utilizar esse material aqui do mapa mental para falar sobre as limitações do Cypress, os trade-offs. Legal? É que a gente vai ter, vocês vão entender um pouco mais sobre isso ao longo do vídeo, a gente vai ter dois tipos de limitações. As limitações permanentes da ferramenta, ou seja, que são limitações que possivelmente a gente nunca vai conseguir resolver, são limitações que estão ali para sempre no Cypress, e algumas limitações temporárias que a gente tem pelo menos alguma alternativa, seja através de plugins ou seja através de alguma outra alternativa, alguma outra abordagem. Legal? E antes de começar a compartilhar com você sobre as limitações, como que eu descobri essas limitações aqui? Eu, assim como vocês, né, quando comecei a estudar sobre Cypress, eu me encantei com muitas coisas, né? A parte de geração de vídeos, na execução de testes, a parte de velocidade tanto no desenvolvimento quanto na execução dos testes, né? A experiência como um todo. Então, tudo isso me agradou bastante, né? Então, à medida que eu fui estudando sobre a ferramenta e usando mais ela em projetos, comecei a ter alguns questionamentos, né? Questionamentos como, bom, posso usar o Cypress para mobile? Né? Inclusive uma pergunta que a gente respondeu no vídeo anterior aí de perguntas e respostas, se eu não me engano. Posso, como que é a arquitetura dessa ferramenta, né? Será que eu consigo usar um grid, assim como a gente pode fazer com o Selenium? Será que eu posso fazer aqui alguma execução em paralelo? Coisas assim. Eu fui começando a ter de questionamentos e aos poucos, né, algumas informações eu fui encontrando de forma mais espalhada, mais fragmentada, até que eu cheguei neste material aqui da própria documentação do Cypress. Então, aqui em Guides, referências aqui, Trade-offs, aí eu encontrei essa documentação aqui, que é atualizada de tempos em tempos, falando de forma dedicada sobre as limitações da ferramenta. E aí, aqui dentro dessas limitações, eu consegui perceber que eles respondiam boa parte das minhas dúvidas, né? Tipo, questão de arquitetura, questão sobre pontos críticos, né? Que são de o que é possível e de o que não é possível fazer com a ferramenta e tudo mais. E eu lembro que com o tempo, depois que eu li essa documentação aqui algumas vezes, né? Precisei ler algumas partes mais de uma vez na época para conseguir entender. Eu lembro que sempre que eu conversava com outras pessoas sobre o Cypress, sempre surgiam algumas perguntas sobre pontos que estão aqui nessa documentação de limitações e de trade-offs, né? E por eu ter lido e por eu ter esse conhecimento, isso começou a me ajudar muito a ajudar outras pessoas também, né? Então, quando alguém chega hoje, né, e faz alguma pergunta relacionada a limitações conhecidas do Cypress, hoje eu consigo responder muito porque eu tenho esse conhecimento aqui. Então, você que está acompanhando esse vídeo aí, se você ainda não conhecia essa documentação, se você ainda não leu essa documentação, ou se você não está aí com papel e caneta para entender e anotar esses pontos que eu vou falar aqui, já se prepara, já pega aí o papel e a caneta para anotar, porque tudo que você vai ver aqui vai ser útil para você no futuro. E entender como encontrar as limitações de uma ferramenta é algo que você deve aplicar para outras ferramentas que você for estudar no futuro. Então, se você for estudar aí depois, sei lá, ferramentas para teste de API como Postman, Rest Assured e outras ferramentas que a gente pode utilizar, você precisa também estudar sobre as limitações dessas ferramentas. Quando você for estudar outras ferramentas para testes de aplicações web, como Playwright, Selenium e tudo mais, você precisa estudar sobre as limitações dessas ferramentas. Mas Samuel, por que isso é importante para alguém que está automatizando aplicações? Porque
Lembrem-se, aqui o meu papel, né, é ajudar vocês a dominarem a automação de testes. Porém, dominar a automação de testes não é só conseguir criar scripts. Você precisa saber como tomar melhores decisões dentro de um projeto. Ou, pensando até em senioridade, você precisa saber como orientar os colegas que você tem, ou as pessoas à sua volta, ou as pessoas que contam com você de alguma forma. Você precisa saber como orientar essas pessoas, mas não somente em cima dos benefícios de uma escolha, mas também em cima das possíveis consequências que as pessoas vão ter. Por exemplo, escolhendo o Cypress como ferramenta para automatizar um projeto, quais são os possíveis riscos, quais são as barreiras, as limitações que essas pessoas vão encontrar. Esse tipo de conhecimento é extremamente importante para alguém que está buscando dominar a automação de testes e que quer ter um conhecimento mais robusto, né, e mais avançado da ferramenta. Para você dominar o uso de uma ferramenta, não basta, né, você conhecer só as partes que funcionam, né? Você também precisa conhecer o que não é possível fazer. Legal? Samuel, se eu não souber das limitações, o que vai acontecer? O que normalmente acontece é no processo de tomada de decisão, né, a gente acabar cometendo enganos, né? Por exemplo, entre uma ferramenta e outra, a gente acabar escolhendo entre Selenium, Playwright e Cypress, né? A gente acabar escolhendo o Cypress em um contexto que o Cypress tem uma determinada limitação que o Playwright não tem, por exemplo. Se você pegar a questão de suporte a browsers, por exemplo, hoje é uma limitação que não está aqui, inclusive, mas, por exemplo, o Cypress não tem suporte ao navegador Internet Explorer, né? O que vai acontecer se eu não souber disso? Eu vou cair em um projeto onde eu preciso automatizar testes para o navegador com a cobertura no navegador Internet Explorer, vou escolher o Cypress e só depois eu vou descobrir que ele não tem suporte para esse navegador. Então é isso que acontece quando a gente não sabe das limitações da ferramenta. A gente acaba tomando decisões equivocadas, a gente acaba tomando decisões que lá na frente a gente vai ter que dar vários passos atrás, né? Porque normalmente a gente já avançou bastante e acaba esbarrando nessas limitações um pouco mais à frente. Legal? Então, agora que a gente já está bem consciente aí da importância aqui de entender sobre as limitações da ferramenta, vamos entrar limitação por limitação. Eu vou começar pelas permanentes e depois a gente vai para as limitações temporárias. Começando então pelas limitações permanentes do Cypress. Uma primeira limitação que eles citam na documentação é que o Cypress ele não é uma ferramenta genérica de automação. O que isso quer dizer? Que o Cypress ele é uma ferramenta específica, ele é uma ferramenta com um foco. Samuel, qual que é o foco do Cypress quando a gente fala de automação de testes? O foco do Cypress é testes end-to-end de aplicações web durante o desenvolvimento, ou o mais próximo possível do desenvolvimento do software que está sendo testado. O que muita gente confunde às vezes dentro do conceito de uso do Cypress, né? Samuel, posso usar o Cypress para testar mobile, ou posso usar o Cypress, que é um framework, para criar um outro framework? Posso usar o Cypress integrando com outras ferramentas de automação de testes? Por que isso acontece? Porque a galera às vezes confunde, né? Acha que o Cypress é uma biblioteca ou é alguma coisa do tipo, algo mais genérico, e que é necessário criar algo em cima da ferramenta. O que não é o caso, né? O Cypress ele já é uma ferramenta específica. Inclusive na documentação, se vocês vierem aqui depois, dentro de Permanent Trade-offs, um dos pontos citados é justamente esse, né? O Cypress ele é uma ferramenta especializada em fazer uma coisa realmente extremamente bem. Testes end-to-end de aplicações web enquanto estão sendo desenvolvidas ou o mais próximo possível disso. Então, por exemplo, contextos onde não faz muito sentido a gente utilizar o Cypress, né, por não ser o foco da ferramenta.
buscas na web, né? Existem alguns casos onde a gente precisa fazer um conceito de web crawling, né? Onde a gente vai sair navegando pela web e salvando alguns conteúdos em algum banco de dados e tal para ter informações. Como ele é uma biblioteca leve e com esse objetivo, ele tem outros objetivos e tem muito mais recursos para esse tipo de coisa, não faz sentido usar o Cypress para esse tipo de atividade. Um outro exemplo, testes de performance. Não é o foco da ferramenta, não é o objetivo da ferramenta. A gente tem outras ferramentas que a gente pode utilizar para teste de performance, né? O próprio JMeter, tem o Lowcust, tem o K6, enfim, tem várias outras ferramentas que a gente pode utilizar para teste de performance. O Cypress não é este caso. Então, galera, como a própria documentação nos ensina, né, o Cypress ele tem um foco. Claro, a gente pode de algumas formas, né, experimentar um pouco de teste de componentes. Hoje é uma funcionalidade que está em alpha, ainda não é uma funcionalidade oficial da ferramenta, pelo menos não foi liberada com a sua release final, né, está em alpha ainda, isso aqui em janeiro de 2022, ok? E ele tem as suas especialidades. A gente consegue, de algumas formas, testar componentes, testar um pouquinho de API em alguns níveis. Em alguns casos bem específicos, dá para aproveitar ele para testar algumas unidades de código, mas a ênfase da ferramenta é em testes end-to-end. Beleza? Vamos para a nossa segunda limitação permanente da ferramenta. Os comandos da ferramenta, né, do Cypress, são executados diretamente no navegador. E aí, isso aqui é diretamente relacionado à arquitetura do Cypress. Se vocês pesquisarem, e eu espero que vocês leiam depois esse trecho da documentação, o Cypress, ele literalmente, ele é executado dentro do navegador. É diferente da arquitetura do Selenium, por exemplo, onde a gente tem o protocolo WebDriver, que faz a comunicação entre o nosso script de testes e o nosso navegador. No Cypress isso não existe. Ele é de fato executado dentro do navegador. Isso traz algumas vantagens, mas também traz algumas desvantagens, né? Algumas vantagens, a gente consegue ter acesso a alguns recursos da nossa aplicação que, por ter acesso diretamente ao browser, isso acaba sendo mais fácil, né? A gente consegue ter acesso mais fácil a alguns pontos, assim como a gente tem os contrapontos, né? Por exemplo, o suporte a uma diversidade de navegadores acaba sendo mais complexa porque os scripts do Cypress eles precisam executar dentro de fato do navegador. Então a compatibilidade, né, ter suporte a um navegador consiste também de as funcionalidades do Cypress terem compatibilidade com as APIs daquele navegador ali. Então essa é uma das limitações permanentes e que é relacionada diretamente à arquitetura da ferramenta. Novamente, só para garantir que a gente não está esquecendo de nada, se vocês vierem aqui, vocês vão ver que eles explicam justamente isso, né? Que o Cypress roda dentro do browser, não tem nenhum protocolo no meio do caminho. E um outro ponto importante que eles colocam aqui, que eu acabei inclusive não citando, é que a única linguagem, né, que é possível usar com Cypress, esse é um dos motivos, é o JavaScript, porque é a linguagem que o navegador entende. Samuel, posso usar o Cypress para interagir com o meu back-end? Por exemplo, eu tenho uma API desenvolvida em Node e eu tenho um banco de dados. Posso conectar o Cypress com esses componentes? Nativamente, como ele executa dentro do browser, não. A gente precisa utilizar alguns mecanismos, quando a gente tem esses cenários, né, a gente precisa usar alguns mecanismos para conseguir interagir com o nosso back-end ou com a nossa API em Node, porque todo o resto do código é executado diretamente no browser. Como a gente faz para fazer isso? Todo o código que é desenvolvido e colocado dentro da nossa pasta de plugins ali do Cypress, ele é executado dentro do contexto do Node. E a gente tem ainda
alguns comandos como o SciExec, o SciTask e o SciRequest, que são comandos que nos permitem executar tarefas, executar alguns comandos a nível da API do Node, a nível de sistema operacional, e o request, que é para fazer requisições HTTP. Mas o mais importante é que você entenda aqui dentro dessa limitação qual a relação dela, né, com a arquitetura do Cypress e o que isso implica no desenvolvimento dos seus testes, né? Aqui ela nem parece uma limitação, né? Parece muito mais uma explicação de como as coisas funcionam dentro da arquitetura da ferramenta, ok? Então, bora para a nossa próxima limitação. A próxima limitação permanente é que não há suporte para testes em múltiplas abas. Aqui a motivação é a mesma, tá? Testes em múltiplas abas, só para esclarecer, é aquele teste quando você clica, por exemplo, em um link e esse link abre uma nova aba. Lendo a documentação, dá a entender que até seria possível disso ser feito através da API do navegador, mas o Cypress precisaria implementar isso. Hoje, eles não têm suporte a isso e eles não têm interesse em adicionar suporte a esse tipo de funcionalidade. Por quê? Porque no entendimento da ferramenta, de quem desenvolve a ferramenta, não faz sentido testar uma funcionalidade que é do navegador. Ou seja, a funcionalidade do navegador é sempre que a gente tiver um determinado atributo aqui no meu HTML, eu devo abrir uma nova aba. Isso é algo que o navegador vai interpretar dentro da minha tag de link, é a tag A, né? A tag de link que a gente usa ali no HTML. Ao invés disso, ao invés de controlar mais de uma aba, eles recomendam, e é por isso que está com um verdinho aqui, porque tem uma recomendação, algumas sugestões em cima dessa limitação permanente, eles recomendam que a gente use algumas soluções alternativas, como validar, ao invés de clicar no link e validar que abriu uma nova aba, eles recomendam que você confira se o link que você vai clicar tem um atributo que vai fazer abrir em uma nova aba. Nesse caso, o atributo, até para ficar bem claro para vocês qual que é esse atributo aqui, ele é o atributo target underline blank. Então, por exemplo, aqui eu tenho um link, que é o A, e aqui a gente está fazendo uma asserção, né, que ele deve ter esse link aqui, o A, deve ter o atributo should have attr, target, que é o segundo argumento, e o terceiro é qual o valor que eu espero que esteja dentro desse atributo. Então, essa é uma sugestão, né? E aqui tem outros. Se você clicar aqui nesse link, tem inclusive outras sugestões. Aqui, Tab Handling é o primeiro aqui, Tab Handling em Links. Tem várias outras sugestões e formas para você lidar com casos onde você clica e abre uma nova aba. Tem pelo menos aqui 4 exemplos. Deixa eu ver aqui no Cypress Integration. Mas se eu não me engano tem pelo menos uns 4 exemplos aqui diferentes de como lidar. Solução 1, solução 2, solução 3, solução 4. Tem bastante exemplos aqui que vocês podem explorar para sempre que vocês tiverem casos aí com um clique que abre uma nova aba, ok? E a motivação é a mesma, tá? Por a arquitetura do Cypress ser desenvolvida para executar dentro do navegador, isso acaba sendo um pouco mais complexo e por isso que isso é uma limitação permanente da ferramenta. E permanente aqui, a gente, né, galera, como vocês já devem ter percebido, é baseado no que a própria documentação nos passa. Se um dia isso aqui mudar, não culpem o mensageiro, né? Estou aqui só passando para vocês as informações conforme estão na própria documentação da ferramenta. Então, bora lá. A nossa quarta limitação permanente é também bem similar ao caso das múltiplas abas, que não é possível controlar 2 navegadores ao mesmo tempo, né? Um exemplo disso é quando você tem uma aplicação, por exemplo, de chat, né? Que normalmente o primeiro pensamento que a gente tem vou abrir o navegador 1, vou logar com o usuário A e vou abrir o navegador 2 e vou logar com o usuário C.
Então, os usuários A e C vão ter que se comunicar, né? Normalmente é a primeira coisa que a gente pensa em uma aplicação de chat para testar a interação entre dois usuários. O que eles recomendam aqui? É que a gente não... primeiro, né? A gente não tem como fazer isso devido à sua limitação de arquitetura, mas eles deixam ali algumas sugestões para quando tiver esse caso a gente tentar abrir, fazer o máximo que der, né? Usando somente uma instância do navegador e isolando o resto. Então, tipo, segundo o usuário, por exemplo, o usuário C, a gente isolar a API que retornaria usando um mock ou um stub ou algum outro mecanismo para simular o comportamento de um segundo usuário ao invés de lidar com duas instâncias do navegador, ok? Mas, de qualquer forma, isso não se aplica a toda a aplicação, né? A gente sabe disso, mas aqui é um dos exemplos que eles trazem, né, de casos onde a gente abriria duas instâncias do navegador e como que eles recomendam que a gente poderia, dentro desse contexto bem específico, né, lidar com esse cenário. A quinta limitação permanente do Cypress é diferentes domínios no mesmo teste. E esse aqui eu vou ir lá na documentação porque eu quero mostrar exemplos para vocês de o que é esses domínios aí que a gente está falando, né? Se vocês vierem aqui, ó, sempre que a gente fala sobre domínios, no contexto do Cypress a gente está falando de URLs, duas URLs que têm o mesmo protocolo, ou seja, HTTP ou HTTPS, porta, que é o que vem depois do host aqui, e host, né, que é esse endereço aqui, por exemplo, cypress.io. Sempre que a gente tiver duas URLs que tenham o mesmo protocolo, porta e host, é ok para o Cypress, a gente não vai ter problemas nenhum. Quando mudar o protocolo, a porta ou o host, não vai ser possível testar, seguir o fluxo de teste, né? Pelo menos fazer o acesso a diferentes URLs, né? Considerando esses três pontos aqui, no mesmo teste. Lembrando que o Cypress considera cada each do Mocha como um teste, ok? Então aqui, ó, por exemplo, essas URLs aqui, elas têm o mesmo protocolo, ó, HTTPS, 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 a mesma porta que está aqui como explícita 8080, como implícita na verdade, né? Ela não está exposta, e o mesmo host, que é cypress.io, aqui, ó, cypress.io. Diferente do caso abaixo, onde a gente tem um caso com um protocolo diferente, HTTP, os outros são HTTPS, HTTPS, um caso com uma porta diferente, onde as outras são porta 80 aqui de forma implícita e esse aqui é a porta 81, e o último caso, um host diferente. Em todos esses casos aqui, se a gente tentar fazer um site.visit, né, dentro do mesmo bloco it, em diferentes, usando diferentes URLs, a gente vai levar um erro, ok? Então, essa é uma quinta limitação que a gente tem aqui com a limitação permanente com o Cypress. Eu coloquei aqui como um asterisco essa limitação permanente aqui, por quê? Porque lá no roadmap, né, que é assim, é como se fosse um mapa de próximas funcionalidades, é como se fosse um backlog aí do Cypress. Eles têm um item aqui no roadmap que está em progresso, que é o Visit Multiple Superdomains, que eu imagino que é relacionado àquela limitação ali. Então, eu coloquei um asterisco, porque pode ser que isso mude no futuro, né? Mesmo que esteja aqui como uma limitação permanente, pode ser que isso mude no futuro. Legal? Então, essas são as limitações permanentes do Cypress. Essas são as mais importantes, inclusive, que você entenda, tá? Porque, como vocês viram, boa parte delas a gente não tem como contornar, né? A gente não tem uma solução alternativa ou não tem muita previsão de quando isso pode mudar ou se um dia isso pode vir a mudar, ok? E aí agora a gente vai para as limitações temporárias da ferramenta.
E aí a gente tem 5 limitações temporárias aqui dentro do contexto do Cypress. A primeira delas é o gesto hover, né, que é esse gesto aqui de passar o mouse por cima e o elemento que está passando o mouse mudar, né? Isso é muito utilizado para mudar a cor de link, por exemplo, e coisas do tipo. A tecla Tab, né, que é justamente a tecla que a gente usa para ir navegando entre campos de formulário, por exemplo. Então, tanto o hover quanto a tecla Tab, o Cypress não tem nativamente. Eventos nativos da interação do navegador, alguns, né? Eventos nativos e eventos de interação mobile, né? Como touchscreen, alguns gestos, né, que a gente tem de mobile, upload de arquivos e suporte a iframes. Todas essas, né, são limitações temporárias da ferramenta. Por que temporárias? Porque essas que estão com verdinho, inclusive, elas já têm ou um plugin que já resolve esse ponto, ou já tem pelo menos alguma solução alternativa de código que a gente pode utilizar. Então, o Just Hover, ele tem plugin, o Tab, ele tem plugins, Upload de arquivos tem plugin e suporta iframes. Ela ainda tem algumas limitações, mas a gente também consegue fazer, tanto por código quanto plugins, ok? Todas elas, se vocês vierem aqui na documentação de trade-offs, deixa eu fechar o roadmap aqui, se vierem aqui em trade-offs, vocês vão ver que, deixa eu voltar aqui para cima um pouquinho, vocês vão ver que essas limitações temporárias, todas elas têm um link para pelo menos alguma explicação, né, ou alguma issue relacionada. Por exemplo, o site tab direciona para uma issue aqui que está em aberto, ó, open, need tab support, foi aberta lá em 2016, então é uma issue bem antiguinha aqui até. E aqui tem toda a discussão, né? Ó, galera, como que vão fazer? E aí, quando que vocês vão dar suporte a essas coisas? Enfim, tem de tudo aqui. Então você pode entrar aqui nessa issue e ler aí todo o histórico, né? Pega um café, lê todo esse histórico aqui, que aí você vai ter mais contexto, né, dessa limitação. Se não faz sentido para você conhecer todo esse histórico, você pode pular essa etapa e ir direto para a parte que resolve, né? Vai para o plugin ou alguma coisa do tipo, vendo como que você resolve essa limitação aqui. Se não, faz sentido você ler aqui qual que é o contexto, quando que eles vão implementar ou quais são as possíveis soluções alternativas. Então, inclusive aqui tem alguns links que a gente que vocês podem usar aí de plugins que implementam esse gesto aí, essa tecla, na verdade, né, que é o tab. Assim como upload de arquivos e suporte a iframes. Inclusive, aqui no canal a gente tem um vídeo onde a gente mostra como trabalhar com upload de arquivos usando Cypress, e a gente tem um vídeo também falando sobre como trabalhar com iframes usando Cypress, né? Um vídeo descomplicando iframes com Cypress. Beleza? Então, galera, essas são as limitações permanentes e temporárias do Cypress. Eu deixo de convite, de tema de casa aí para vocês agora o seguinte. Primeira coisa, entrar aqui nessa documentação de trade-offs. Então, ó, a documentação do Cypress, guides, referências, trade-offs. Leiam toda essa documentação aqui. Se você não tem muita familiaridade com o inglês, use os seus recursos de tradução preferidos aí, traduza essa página, valendo ela de forma gradativa, mas dedique um tempo, não somente para, assim como você já dedicou aqui no vídeo, mas dedique um tempo também para ler as explicações, né, de cada limitação, entre nas issues e entenda quais as relações entre as issues e as limitações da ferramenta e, enfim, né, use esse tempo agora para absorver mais do conteúdo que a gente passou aqui no vídeo. Essa é o primeiro tema que eu vou deixar para vocês, e o segundo é pesquisem agora aqui no canal, assim que saírem aqui do vídeo, sobre o Cypress Essential Mind Map, e
vejam os outros tópicos que a gente já falou aqui sobre Cypress, né? Para que serve, tecnologias relacionadas, atualizações, melhores práticas e tudo mais. Legal? Eu agradeço pelo tempo de vocês, eu espero de coração que você tenha aprendido algo aqui, eu tenho certeza, né, que se você ainda não tinha consciência das limitações do Cypress, você aprendeu muito aqui no vídeo, e talvez se você já conhecia algumas, eu espero que você tenha complementado esses conhecimentos aí acerca das limitações da ferramenta. Não esqueça de acompanhar os outros vídeos aqui do canal, então a gente tem as outras séries de perguntas e respostas, respondendo perguntas de vocês, respondendo perguntas dos alunos, respondendo comentários que vocês deixaram, então é bem massa. Semanalmente eu estou aqui compartilhando conteúdos para vocês, para ajudar vocês a dominarem a automação de testes. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, galera. Bora agilizar. Tchau, tchau!